Olá, eu sou Andréa Schaefer e sou professora de Sociologia aqui do nosso canal Aula D. Já é inscrito? Não ainda? Pois essa aula podia estar chegando aí no conforto do teu e-mail, vai lá e faz a tua inscrição. Neste módulo nós estamos tratando da história da educação no Brasil. Como é que a educação se organizou neste país desde o início. Estamos vendo a história da educação, a história do Brasil Império, durante a República. E agora, então, nós vamos ver como é que essa educação se comportou, o que houve durante o Estado Novo, que é um regime de exceção, e a ditadura civil-militar, que também foi um regime de exceção. Dois períodos por que o nome regime de exceção? Porque é uma fatia, né? É um recorta, né, a democracia ao meio. Regime de exceção são regimes totalitários, onde é imposto uma ordem e essa ordem deve ser cumprida. Não há debates, não há diálogos. Como é que a educação era naquele período? Então, durante a era Vargas, né, teve uma reforma do ensino secundário em 1942. Nós já vimos isso na aula anterior. Essa reforma foi a reforma universitária, então, uma reforma do ensino secundário, depois virou segundo grau, depois hoje é o ensino médio. A reforma universitária, com a criação e padronização do sistema universitário. Até então, estamos falando da escola pública, portanto as federais, nós não tínhamos uma padronização. Por exemplo, eu começava a fazer arquitetura aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tentava concluir na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e era tão dispare, era tão diferente os currículos e os conteúdos que ficava impossível de tu terminares aquele curso. Ainda existe essa coisa, claro, tem uma coisinha ali, outra lá, mas nada assim que tu precisasse começar tudo outra vez. Então é nesse momento que se cria essa padronização do sistema universitário público federal. Também teve a criação da Universidade do Brasil, né? A criação do Serviço Nacional da Indústria, SENAI. Então as escolas técnicas, lembrando sempre que durante o Estado Novo é quando a Revolução Industrial vai tomar força, vai tomar pé e vai começar a acontecer no Brasil. Então, muito importante a criação do Serviço Nacional da Indústria, o SENAI. Por quê? Porque eram os cursos técnicos interessados, né, interessantes e interessados nas mãos de obras que se criavam com frentes de trabalho naquele instante. No caso do ensino primário, as primeiras séries, primeira, segunda, terceira e quarta série do ensino hoje fundamental, a política que talvez melhor, né, traduza o tom daquele governo tenha sido a nacionalização do ensino. O que era isso? O fechamento de escolas estrangeiras. Também temos que lembrar que durante o Estado Novo houve um período grande, durante esse período em que o Getúlio Vargas associou-se a essas ideias nacionalistas como o fascismo e como o nazismo. Aqui nós tínhamos um movimento integralista, né, os integralistas. Então essa coisa do nacionalismo, a pátria, né, os cidadãos de bem, etc. e tal. Então as escolas estrangeiras, que haviam muitas em função da imigração, escolas luteranas por causa dos alemães, algumas escolas ligadas às ligas operárias da Itália e da Espanha em função dos imigrantes, elas são todas fechadas, tá? A construção de unidades escolares, pequenas unidades escolares. Então, tu não tinha mais grandes escolas, em cada vila, tinha que ter uma unidade escolar, e a imposição de um sistema nacional de ensino. Até então não tínhamos verticalmente um currículo de disciplinas que norteasse todas as escolas do Brasil. Aqui, então, houve esta tentativa. A educação do primeiro governo Vargas ficou identificada com o ministro Gustavo Capanema. Essas pequenas inserções, essas revoluções, essas reformas que houveram, todas tinham um nome, então são conhecidas na época como as reformas Capanema, que esteve à frente do Ministério da Educação por 11 anos. Então, durante o Estado Novo, praticamente tudo que aconteceu em educação, tinha a assinatura desse senhor Gustavo Capanema. Além da presença na escola pública, né, a religião exercia influência no ensino privado, muita, como eu disse para vocês, até em função dos jesuítas no início aqui e dos imigrantes que montaram as suas escolas, e elas tinham um cunho religioso. Pois as igrejas, principalmente a católica, eram proprietárias de muitas instituições, muitas. Por quê? Porque foram os católicos que começaram a ensinar aqui. Foram os padres que começaram a ensinar e recebiam subvenção do governo, sempre receberam e recebem até hoje. As grandes instituições religiosas de ensino são isentas de impostos. Os
escolanovistas, escola nova. Era um projeto que começava a acontecer muito tendo a ver com o que estava acontecendo na Europa. Um tipo de ensino diferente. Esses camaradas eram contra a isenção de impostos nas escolas, eram contra, todos eles liberais, eram contra a inserção da religião dentro da escola, isso era uma desnecessidade. E os dois grupos protagonizaram intensos debates durante todo o Estado Novo. Como é que seria, e inclusive assim, deixando amarrado projetos que já podiam estar andando e não andavam emperrados nesse debate, salientando que nenhum desses debates, nem professores, nem alunos e nem comunidade eram chamados para participar. O governo tendia, ora para um lado, ora para o outro. Queremos aqui a escola nova nos moldes europeus. Opa, mas aí tem aí essas escolas particulares, que afinal de contas, não sei o que, blá, blá, blá. E a Constituição de 34 é um exemplo disso. Ela contrariou o princípio da escola laica, que já tínhamos visto, ao definir que o ensino fosse ministrado segundo a orientação religiosa dos estudantes. Se a maioria for católico, vamos ter a religião católica, se a maioria for luterana. Nesse momento não se falava em espiritismo, bandismo, budista, de forma nenhuma. Essa orientação era do Estado, mas definiu que a educação era direito de todos e dever do poder público. Ficou esse adendo na Constituição de 34. Enquanto isso, as doutrinas totalitaristas se expandiam na Europa e, inspirado por elas, Vargas instituiu o Estado Novo, que era uma ditadura. A nova ideologia proclamava a importância da escola como via de reconstrução da sociedade brasileira. E nesse momento, mais uma vez, a educação é usada como veículo de propaganda ideológica. Né? Então eu vou chamar para os dias de hoje essa coisa de dizer que um professor pode ser doutrinador. Não, a escola no Brasil já tem essa marca. Ela é criada para propagar ideologias, sejam elas religiosas ou políticas. E, de verdade, o professor, no meio disso tudo, só vai sendo empurrado. Para atender esse anseio, as leis orgânicas do ensino foram promulgadas a partir de 1942. O que são leis orgânicas? São aquelas que vão tratar do chão da escola, da organização primária, de como é que as coisas vão se dar dentro da escola. E era a primeira vez. O ginásio, equivalente ao segundo ciclo do ensino fundamental de hoje, passou a ter 4 anos. Isso não era pareado ainda. O colegial, atual ensino médio, 3 anos. Foi criado o curso supletivo de 2 anos para a população adulta. Quem não estava alfabetizada, quem não tinha conseguido acompanhar até então, tinha que se matricular ou numa sala com crianças, coisas que não se faria com 18, 20, 50 anos, mas agora tinha, ou não estudar, agora tinha a opção do supletivo. E a rede pública foi toda ela organizada em escolas com 1, 2 a 4, 5 ou mais classes além da escola supletiva. Então, tu não podia ter uma escola só de ensino infantil ou só de ensino fundamental, ela precisava estar com o conjunto todo dela, e várias foram organizadas assim. Lembrando sempre que até essa data não havia uma escola em cada município, havia municípios que não tinham escola e que os alunos precisavam caminhar muito no próximo, ou charrete, cavalo, para poder estudar. Em 1939, criou-se o primeiro curso de pedagogia do país. Foi criado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC. Num primeiro momento, porém, os professores continuaram a se formar nas escolas normais. Até porque a PUC era paga. Nem todo mundo podia pagar por esse ensino. E as escolas normais no Brasil davam conta, supriam. Tu saía de lá igual licenciado. Então, quem ia trabalhar com as primeiras séries do hoje ensino fundamental, a escola normal, como até hoje, bastava, inclusive, com concurso público. Já o ginásio e o colegial contavam com mais professores do sexo masculino. As mulheres acabaram ficando com as crianças, as primeiras séries do ensino fundamental. A separação de gêneros também acontecia entre os alunos. Se até o final do primário não tinha problema nenhum as turmas mistas, agora no secundário, nosso ensino médio hoje, a recomendação era organizar classes separadas, classes de meninos e classes de meninas. Dos estudantes exigia-se um comportamento exemplar. Não abre a boca, me respeita. Aquela coisa que de repente os mais velhos, a gente respeitava os professores, porque era imposto, era autoritário, não havia diálogo. A vigilância era grande e a expulsão possível e grave. Tu ficava sem poder entrar em qualquer outra escola também, já que não havia vagas para todos, inclusive. A retidão chegava às disciplinas do currículo.
A educação física, por exemplo, servia como preparo para o trabalho e para o serviço militar. Então, tu te preparava o corpo e aprendia toda uma questão de disciplina, porque ou tu ia para uma fábrica ou tu ias para o exército. As propostas de uma educação mais democrática foram abandonadas com o início do regime militar em 1964. Nesse momento, Paulo Freire foi exilado no Chile e a escola nova deixou de ser considerada prioridade, importante ou um possível avanço para políticas públicas. Acaba tudo. O novo governo manteve a preocupação com a industrialização crescente e o foco em formar um povo capaz de executar tarefas, mas não necessariamente de pensar sobre elas. As escolas técnicas, né, nesse momento a gente chama de uma educação tecnicista, o mote eram as escolas para a preparação para o trabalho. Teríamos que formar mão de obra para a indústria, para as fábricas, a questão do ascenso da intelectualidade, da pesquisa, isso vamos deixar para as escolas particulares e para os filhos dos ricos, dos bem-nascidos. A classe operária e o filho do trabalhador precisa se preparar para uma mão de obra especializada. Durante o governo militar, 64 a 85, a educação ganhou um destaque especial na formação de agremiações estudantis que contestavam os métodos utilizados. Os grêmios estudantis, a União Nacional dos Estudantes, estamos em plena ditadura e alguns de nós dizem, opa, peraí, não só alunos, professores também, mas vai ter que ser assim o tempo inteiro, esse tipo de coisa, não posso falar, tenho que ficar quieto, como é que fica? Não há diálogo, não tem mais. Então, foi um dos motivos, né, essa inquietação dos estudantes e dos professores, o aumento do autoritarismo e da repressão em torno dos educadores e dos estudantes. A dissolução, o fim da UNE em 67, ilustra muito bem esse temor do governo com relação às instituições de ensino. O fato é professor bem posicionado, que instiga, que provoca no seu aluno o pensar, não o seu pensar, o pensar, dá medo no poder político desse país desde 1549. A inserção de disciplinas como Organização Social e Política Brasileira, OSPB, e Educação Moral e Cívica comprovam que o governo utilizava o sistema educacional como instrumento para alcançar os seus objetivos. Havia, sim, naquele momento, uma doutrinação educacional, mas não era por parte dos professores, era uma imposição do Estado totalitário e antidemocrático, porque era uma ditadura. Na educação de adultos, as ideias de Freire deram lugar a um modelo assistencialista. Lembrando sempre que Paulo Freire, ele ensinava, o método Paulo Freire é emancipatório, é para tu te dar conta que tu pode. O assistencialismo é mais ou menos assim, na emancipação, eu vou lá e te empurro para a beira do abismo, porque eu sei que tu pode voar. No assistencialismo, eu vou contigo no colo. Tu nunca vai saber que tu tem asa. O Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral, a leitura passou a ser tratada como uma habilidade instrumental sem contextualização. Paulo Freire ensinava, se ele tinha que alfabetizar, por exemplo, uma colônia de pescadores, qual a primeira palavra que tu acha que ele botava no quadro e começava a dizer que palavra era aquela? Peixe, rede, isca, barco. Entendem a diferença? Aqui, uma habilidade instrumental, não precisava estar contextualizada. O Decreto-Lei número 477 determinou que comete infração disciplinar o professor e o aluno, funcionário empregado de estabelecimento de ensino público ou particular que pratique atos destinados à organização de movimentos subversivos, passeatas, desfiles ou comícios não autorizados. Então, se tu fosse um funcionário, um professor de escola pública, portanto um funcionário público, pego em qualquer tipo de manifestação, tu além de preso e com todos os rigores que a época privilegiava, tu perdias o teu cargo automaticamente, tu eras exonerado. Muitos estudantes e docentes foram presos e torturados e mortos por aderirem à oposição ao governo totalitário. O incentivo ao patriotismo era uma marca forte
nas escolas públicas, e então é aquele momento que de repente tu ouve um pai, um avô, uma tia dizer: eu cantava o hino todos os dias, a gente entrava e saía de fila, não era essa balbúrdia que é hoje, todo mundo botava a mão no peito e cantava todos os dias antes de começar. Isso era uma imposição, não era uma questão de patriotismo que o povo havia elegido, não, era uma imposição do poder ditatorial da época. A disciplina de educação moral e cívica foi tornada obrigatória em 69, moral e civismo. A maior parte dos que lecionaram eram militares ou religiosos e liam em aula cartilhas com temas como cidadania, patriotismo, família e religião, mas alguns de nós conseguiam driblar a guarda e falavam, driblar o controle e introduziam alguns conteúdos diferentes. E esses bravos de dentro de uma sala de aula corriam muito risco, mas o faziam por uma educação que emancipasse, que fizesse as pessoas pensarem sobre o que momento nós estávamos vivendo. E se isso não é o papel do professor? Para garantir a boa receptividade da legislação, ou seja, das regras da época, docentes tidos como carismáticos, queridos, os alunos gostavam, foram convocados para divulgar. Francisco Beltrame, então professor de geografia, foi um deles. No treinamento, eles nos falavam da maravilha que a lei seria, essa lei impositiva, dos bons costumes, da moral, da religiosidade, e orientavam que não permitíssemos discussões se alguém quisesse questionar aspectos como as condições de trabalho. Então não era permitido dentro da sala de aula que tu pudesse debater comigo, portanto, tu era um receptáculo, eu te enchia de informações e conteúdos e tu só absorvia. Mas também na sala dos professores, ninguém podia se manifestar. Tá bom, Bratinha? 1968, o AI-5 é assinado e aumenta a repressão a atos políticos, públicos e políticos. 69, a disciplina de educação moral e cívica se torna obrigatória em todas as etapas. 1970, o Mobral é implementado com foco na alfabetização de adultos. É nesse período da história que sociologia e filosofia são retirados do currículo, por motivos óbvios, as duas únicas disciplinas reflexivas do teu currículo, as duas únicas onde eu posso parar o meu programa e debater contigo, são retiradas do currículo, então na década de 70, e só voltam lá no início do século XXI, lá no ano de 2003, 2004. Quantas gerações sem parar para pensar? Faz tu o cálculo aí. Continuo te convidando para conhecer esse curso Diálogos entre Sociologia e Redação, para dar um up na maneira como tu escreve, seja um bilhete, uma carta, teu blog, vai fazer o Enem ano que vem, começa a te preparar antes, está preparando teu TCC, tua dissertação de mestrado, tua tese de doutorado, quer escrever um artigo? Vai até lá e dá uma olhada, Diálogos entre Sociologia e Redação. Presta atenção, criatura, e não perde nenhuma aula de sociologia do Aula D. Estou te esperando na próxima.